como homicídio simples? De forma alguma. No recebimento da denúncia, não. Tanto que entende que o juiz não precisa fundamentar quando ele recebe a denúncia, uma fundamentação sob pena de nulidade. Não, ele vai dizer, olha, presentes os requisitos do artigo 41, ou seja, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, recebo a denúncia nos termos apresentados pelo Ministério Público às folhas tais, notifique-se o acusado para responder no prazo de 10 dias. Pronto, essa é a decisão que o juiz vai dar recebendo a denúncia. Depois da resposta preliminar, ele vai dizer se mantém o recebimento, ele pode até rejeitar. Então tem 2 momentos que ele vai manifestar. Esse é o primeiro momento. Ele não pode alterar essa classificação de forma alguma. Tá certo? Bom, então o promotor tem que afirmar qual é o tipo penal que está em curso, ou seja, a classificação do crime. No que ele entender. Se ele entender que é um homicídio culposo na modalidade negligência, ele vai oferecer o crime por homicídio culposo na modalidade de negligência. Tá? Ele vai estabelecer o rito. Qual o rito a ser seguido? Se é um crime apenado com reclusão, vai seguir o rito ordinário. Se for a detenção, vai seguir o rito sumário. Se for juizado especial, vai seguir o rito sumaríssimo, nós podemos chamá-lo assim. Tá? Ele deve pedir a condenação na denúncia? Sim, que o sujeito seja processado e, ao final, a denúncia seja julgada totalmente procedente para condenar o sujeito da imputação descrita na peça inaugural. Então, ele pede a condenação. Se é um crime contra a vida, nesse momento, ele não pede a condenação. Ele vai pedir que o sujeito seja levado a júri popular. Então, se é um crime de homicídio, o Ministério Público vai oferecer a denúncia. O que ele pede? Que seja autuada e recebida a denúncia, intimando-se o réu para oferecimento de resposta à acusação, e ao final ver ser processado e ser ao final pronunciado, remetido para ser julgado perante o conselho de sentença pelo tribunal do júri. Então, tá vendo? Ele não vai pedir a condenação, porque quem vai condenar, quem tem a competência para condenar nesse caso, é o tribunal do júri, é o conselho de sentença. Então, o Ministério Público vai pedir para o juiz, quando no crime contra a vida, que ele oferece a denúncia, ele pede que o réu seja pronunciado, seja levado a júri popular. Ou ele pode pedir também ao final, se convencer que não é caso de pronúncia, ele pode pedir a impronúncia. Ele pode pedir a absolvição sumária, ele pode pedir a desclassificação, porque é promotor de justiça. Pode ser que naquele momento ele teve aquela opinião, mas depois, com a oitiva das testemunhas, que verificaram que muitas testemunhas do inquérito mentiram, ele pode mudar a opinião. Fala, não, mas nesse caso aqui eu vejo que não tem nenhum mínimo de indícios de autoria, então o juiz tem que pronunciar o réu. O promotor pode pedir isso? Não só pode, como deve. Nos casos que não tiver indícios de autoria, mas naquele primeiro momento até tinha, mas agora eles desapareceram depois da audiência de instrução. Então o promotor pede a impronúncia. Ou ele pode pedir a desclassificação, falando, não, eu estou convencido que isso aqui não é dolo eventual. Então não é homicídio doloso, é homicídio culposo. Então eu requeiro a desclassificação, que o juiz do júri manda para outro juiz singular. Ou ele diz, olha, eu entendo que aqui o réu agiu em legítima defesa, estou requerendo aqui em alegações que o juiz, nesse momento, absolva sumariamente o réu, reconhecendo a manifesta legítima defesa. Ou se não, ele diz, não, a minha denúncia está correta, ficou tudo comprovado, eu quero que o réu seja pronunciado, seja mandado a júri popular, seja mandado para a segunda fase, que é a fase do julgamento pelo tribunal do júri popular. Tá certo? Então, esses são os pedidos, né, que o promotor vai fazer na denúncia. E ele pode também, pode não e deve, né? No caso onde aquelas alegações só provam através de testemunhas, no oferecimento da denúncia, é o momento que ele tem para apresentar o rol de testemunhas. E ele pode até apresentar o rol de até 8 testemunhas. Até 8 testemunhas no processo ordinário. Tá certo? E é na denúncia, ele não pode deixar para depois.
O prazo que ele tem agora é no oferecimento da denúncia. Tá? Ele vai indicar lá os policiais que participaram da ocorrência, as testemunhas do fato criminoso, que presenciaram o fato criminoso. Tudo isso ele vai arrolar na denúncia, esse rol de testemunhas. Em apartado, quando ele oferece denúncia, ele pode fazer várias outras coisas. Ele pode, por exemplo, na denúncia, já pedir a prisão preventiva do réu. Falou, ó, juntamente com a denúncia, mas em apartado, no mesmo tempo, mas apartado, ele já protocola um requerimento em separado, pedindo a prisão preventiva do réu, pedindo que seja trazido aos autos os instrumentos utilizados para a prática do crime para ser guardado no cartório, por exemplo, o revólver após liberado pela perícia, se foi um machado, todos os objetos utilizados pelo crime, as roupas apreendidas, o projétil retirado do corpo, tudo isso, o promotor pode fazer um requerimento para que seja trazido para o juízo, para ficar à disposição no cartório esse material. Ele pode requerer a expedição juntada aos autos de certidões de processos que o réu já teve, já foi condenado. Ele pode pedir a folha de antecedentes para ser juntada nos autos, né? Todos esses requerimentos ele pode pedir em apartados da denúncia, né? A prisão preventiva, justificando os elementos concretos que ele entende que é o caso que o juiz deva receber a denúncia e deva decretar a prisão preventiva. Ele pode requerer também que as perícias, os laudos, as perícias complementares, os laudos que já estão na delegacia ainda, que sejam trazidos para os autos do processo, que sejam determinados exames complementares periciais na vítima. Tudo isso ele pode pedir em requerimento apartado. Ele não vai fazer isso na denúncia. Ele faz a denúncia aqui nessa folha, na outra folha ele faz os requerimentos. E aí ele protocola tudo, se for digital, faz o protocolo digital, se for físico, faz o protocolo físico lá no balcão do Poder Judiciário. Tudo bem, pessoal? Deu para ter uma noção até aí da denúncia? Requisitos da denúncia? Depois nós vamos continuar falando de requisitos, vamos falar dos requisitos da queixa, que nós já falamos, mas tem alguns requisitos específicos. Depois nós vamos falar de denúncia alternativa, mudança na acusação, e vamos falar de casos de rejeição da denúncia e recursos em relação à rejeição da denúncia ou recebimento da denúncia. E acredito que na próxima aula nós terminamos, próxima aula amanhã, né? Nós terminamos essa parte de denúncia e queixa, e aí na semana que vem nós podemos já fazer um trabalho e fazer uma provinha, né, que já está mais ou menos na época da gente realizar uma atividade institucional que vale de 0 a 7 pontos, e o trabalho valerá de 0 a 7 pontos, e eu irei analisar como farei esse trabalho e disponibilizarei para vocês aqui pela plataforma para que vocês possam realizá-lo. Tá? Pois não. Não, provavelmente vai ser no mesmo horário de aula. Mas eu ainda vou ver ainda com o tempo. Amanhã a gente pode, se terminar um pouquinho mais cedo a nossa aula, a gente pode discutir isso aí. Eu falo para vocês como que será a nossa avaliação e a nossa atividade, o nosso trabalho como será. Tá? Mas adianto que nós estamos, ao meu ver, estamos bastante adiantados na nossa matéria. Bastante adiantado. Eu sei que a aula presencial, a quantidade de perguntas são maiores, mas não estou aqui a restringir em nenhum momento para que vocês façam perguntas, porque às vezes eu preciso terminar algum tópico para que vocês tenham um entendimento mínimo para talvez resolva até aquela pergunta, mas vocês estão livres para fazer qualquer tipo de pergunta e a hora que quiserem. Tá? Por isso que as aulas online elas vão mais rápido, porque vocês verem que eu falo rápido, às vezes repito várias vezes a mesma fala para vocês gravarem, mas a dinâmica é bem mais rápida do que se a gente estivesse numa aula presencial, onde o índice de perguntas por parte dos alunos são bem maiores, né, do que nas aulas aqui online. Tá bom?
mas eu estou aí à disposição, quem tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, né? Tem aí o grupo da sala também, e tem aqui na próxima aula, na entrada da aula é melhor, façam as perguntas e dirijam a mim aí, que, junto com a sala em online, né? Porque talvez a pergunta, ou no próprio grupo, né? Porque às vezes a dúvida de um, normalmente é a dúvida de outro, e respondendo um, responde a todos. Isso seria de bom alvitre que todos se inteirassem da pergunta do colega, né? Que às vezes é mais difícil perguntar do que responder. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta em relação à aula de hoje, ou que nós tratamos hoje até agora? Pois não. Não, lá você fala inquérito. Quando instaura inquérito, ele tem um número, certo? Tudo bem? Quando ele tem um inquérito, ele tem um número. Quando ele chega no judiciário para ser distribuído, ele vai ter uma nova numeração. Porque aí o inquérito não é digital. Aí ele vai ser digitalizado, e vai tomar um número. Aí ele toma o número do CNJ, que é um padrão. É um padrão de numeração do CNJ. Todos os tribunais têm esse padrão de numeração. Tá certo? Então ele tem lá o final, por exemplo, a nossa comarca final é 0506, aí tem o ano, tem o tribunal, tá tudo estabelecido. Então existe um padrão de numeração. Todos os processos vai seguir esse padrão, só que a numeração será diferente, porque vai depender da vara que vai ser distribuída. Mas o inquérito ele tem uma numeração diferente. O boletim é registrado na ordem. Então, se você registra um boletim de ocorrência, não é porque você registrou um boletim de ocorrência que vai ter inquérito. Esse boletim pode ficar só cadastrado lá. Agora, se você registrou um boletim, você, numa investigação particular, você chegou até a autoria, você requer o delegado que instaure inquérito. Aí aquele inquérito já vai ganhar um número. O BO vai ter um número, o inquérito vai ter um número. Certo? Aí, se o delegado precisar pedir mais prazo para investigar, aí ele vai distribuir o inquérito. Aí já vai receber o número definitivo. Aí, quando ele terminar o inquérito, ele já manda para o fórum, mas aí já vai ser o mesmo número. Se caiu lá número 1035-220/42-2020-830506, terceira vara criminal. Esse número já deu definitivo. Quando o delegado terminar a investigação, ele já manda para a terceira vara, já vai estar carimbado lá no inquérito que esse processo recebeu o número de acordo com a numeração do CNJ, número tal da terceira vara. Certo? E é assim que funciona. Depois na execução terá um novo número também. Na execução hoje eletrônica e na execução física tem uma nova numeração. O sujeito é condenado provisoriamente, pede a guia de execução provisória. O juiz manda lá para o juiz de execução a guia de execução provisória. Ela vai receber um novo número. Se for no DECRIM já eletrônico, né, guia eletrônica, ela vai receber a numeração do CNJ também, com aquele monte de número, mas é uma numeração separada do processo de conhecimento ou do recurso de apelação que está em trâmite. Tudo bem? Tranquilo? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Estou à disposição. Bom, caso contrário, então, nós nos encontraremos logo amanhã e vamos ver se terminamos esse assunto de denúncia e queixa, que aí nós colocamos um ponto final e já iremos definir a matéria para o trabalho, a matéria para a prova já para a próxima semana. Tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui. Tenham todos